Olá, eu sou o pastor divino de Deus Eterno, sou pastor da Igreja Presbiteriana Renovada de Goiânia, em Goiânia, e nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre esse tema. Você já percebeu que existem pessoas que fazem as outras adoecerem? E que existem pessoas que curam? Hoje nós vamos continuar, nós começamos numa ministração anterior, fizemos a introdução, hoje a gente vai continuar. Se você não ouviu a mensagem anterior, é bom você ouvir para você continuar nessa sequência, tá bom? Bom, eu disse no vídeo passado, na ministração passada, que existem pessoas que elas adoecem as outras. Elas aproximam da gente, elas nos fazem adoecer. Bom, como que elas adoecem a gente? Vamos entender isso. Existem pessoas que elas fazem mal para a gente. Elas fazem mal para os outros. Elas estão sempre se achando melhor do que os outros, elas estão sempre se achando melhor que você, elas estão sempre criticando a gente, criticando você, elas sempre se acham mais crentes do que você, mais tementes a Deus do que você, elas sempre se acham melhores do que você, melhores do que a gente. E são pessoas que maquinam o mal, que têm um coração mau, que têm uma intenção ruim no coração. A gente está falando também aqui de algumas pessoas ali no grupo dos fariseus e dos escribas, que levaram aquela mulher no ato de adultério e colocaram diante de Jesus, para Jesus dar uma sentença de vida ou de morte para aquela mulher. E o que a gente percebe? A gente percebe que as pessoas que adoecem a gente, como que elas adoecem a gente? Primeiro, elas adoecem o nosso humor. Às vezes você está bem, está feliz, está alegre, está radiante, está bem. Aí chega essa pessoa que adoece as outras, ela chega perto de você, ela já começa a falar algumas coisas para você, ou ela começa a te colocar numa situação que ela adoece o seu humor. Você estava bem, estava feliz, estava alegre, estava espontâneo. Aí de repente essa pessoa, você fica sabendo, ela te fala, ou alguém conta, e aí você fica sabendo, e aí você já perde aquele bom humor. Você já começa a ficar chateado, você já começa a ficar nervoso, a ficar irritado. Então, primeiro, essa pessoa ela consegue adoecer o nosso estado de humor, que ainda é uma coisa assim muito superficial de nós, né? Mas de repente, essa pessoa ou essas pessoas conseguem adoecer o nosso estado de espírito, que já é algo mais profundo, algo mais interno. Elas conseguem realmente magoar a gente. Elas conseguem deixar a gente para baixo. Elas conseguem realmente deixar a gente chateado. E aí, acho que num estado mais avançado, essas pessoas, às vezes, elas fazem tão mal para a gente, elas adoecem tanto a gente, que aí elas adoecem a nossa alma. A nossa alma se adoece. Tem muita gente que adoeceu a minha alma. E depois, para a gente sarar, para a gente curar disso, leva tempo. Só Deus mesmo para dar graça para a gente superar. E às vezes a gente carrega isso para a vida toda, sabia? Vira trauma. Vira um trauma na vida da gente, que às vezes a gente não consegue mais nem ser a mesma pessoa que a gente era. Gente, é tão diabólico isso, é tão do Satanás isso. Pessoas que são usadas pelo diabo para adoecer as outras. Para adoecer as outras. Os escribas, os fariseus, eles
Entre eles havia um grupo de pessoas que adoecia os outros, né? Não só adoecia, eles matavam, eles queriam matar aquela mulher que foi apanhada em adultério. E eles queriam que Jesus negasse a lei, fosse contra a lei, para eles levar Jesus também para a morte. Então a intenção dessas pessoas é matar mesmo, é matar. E essas pessoas têm matado. Às vezes elas não matam no corpo, mas elas matam a saúde da pessoa, elas matam a fé da pessoa, elas matam o entusiasmo da pessoa. Às vezes você tem um projeto bacana que vai dar certo, que pode dar certo. Pode também não dar certo, mas pode dar certo. E a pessoa chega para você, ela fala, não, isso aí não vai dar certo, não. Ih, não, isso aí fulano de tal já fez, deu em nada, não deu certo não, você pode largar isso aí de mão, você não tá com nada não, isso não presta não. Ih, você quer fazer o quê? Não, isso aí não funciona não. São pessoas que destrói, que adoece as outras. Adoece, mas adoece mesmo. E vocês sabem que quando a nossa alma adoece, a gente fala alma, mas vamos dizer aqui da nossa mente, do nosso cérebro. Quando o nosso cérebro adoece, ele começa a jogar isso para o corpo, né? Ele começa a somatizar, é um processo de somatização. É um processo psicossomático. Aí o que acontece? Dor de cabeça, dor nos ombros, intestino solto ou intestino preso, insônia, começa a perder o sono, começa a acordar no meio da noite e não consegue dormir. E por aí vai. Gente, um cérebro doente, ele não consegue administrar o corpo. Pode surgir até o quê? Doenças gravíssimas, pode surgir câncer. Por quê? Porque o câncer é uma desorganização ali nas células e o cérebro às vezes não consegue organizar isso. Então pode surgir. Então existem muitas pessoas doentes e elas estão doentes porque pessoas adoeceram ela. Pessoas adoeceram elas. E isso acontece em todos os lugares. Eu estava dizendo no vídeo passado que isso acontece no trabalho, isso acontece na família e isso acontece também na igreja. Isso acontece muito na comunidade de fé. As pessoas adoecerem a gente na comunidade de fé, porque são fariseus. Se acham melhor do que a gente, estão sempre questionando a gente, criticando a gente, querendo ser melhor do que a gente. Isso nos adoece. Aqueles escribas, aqueles fariseus, eles levaram aquela mulher que estava no ato de adultério e colocam ela ali diante de Jesus. Só que o que a gente percebe? A gente percebe que essas pessoas que gostam de adoecer os outros, elas sempre vão estar cometendo erros. Elas sempre vão estar cometendo erros. Elas sempre vão estar equivocadas em alguma coisa. Porque elas são maus. Então elas, no desejo, no afoito de prejudicar alguém, o que elas fazem? Elas erram. E a gente percebe aqui que os fariseus e os escribas cometeram aqui pelo menos 2 grandes erros em relação a ter levado essa mulher até a presença de Jesus. Primeiro deles, eu quero ler com você um versículo que está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, está anotado aqui na minha frente, eu vou ler. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Depois você confere na sua Bíblia, Levítico 20, 10. Quando for apanhado no ato de adultério, as
testemunhas, não pode ser só uma, tem que ser de 2 para mais, tem que levar essa pessoa, essas 2 pessoas, para serem primeiro julgadas e se for o caso de condenadas, elas seriam mortas. Mas tem que levar quem? Só a mulher? Por que só a mulher? Tem que levar, olha aqui o que o texto está dizendo, Levítico está dizendo, morrerá o adúltero e a adúltera. Tem que levar os 2, o homem e a mulher. Por que os escribas e os fariseus aqui levaram só a mulher? Por que eles não levaram também o homem? Observa que se eles levam apenas uma das partes, já anulou a pena. Como que você vai matar uma pessoa, sendo que são 2 pessoas que têm que ser mortas? Uma vai ficar... O homem aqui, ninguém fala nele. Você já viu falar nesse homem aqui que adulterou com essa mulher? Ninguém sabe quem é esse homem. A Bíblia não fala. Os fariseus não falam. Os escribas não falam. Ninguém sabe quem é esse cara que estava com essa mulher em adultério. Ninguém sabe. Porque não levaram esse homem. Só levaram a mulher. Então olha que erro, que equívoco. O fato de ter levado só a mulher já anulava a sentença de morte. Não era para morrer só um, tinha que morrer os 2. Se fosse para morrer só um, não podia. Tinha que morrer os 2. Os 2 que haviam sido apanhados no flagrante em adultério deveriam ser mortos. E ali eles fazem o quê? Nessa precipitação para adoecer, para tentar adoecer Jesus e para tentar matar Jesus, eles cometem esse erro absurdo de levar a sua mulher e deixar o homem. O homem talvez correu, fugiu, eles não conseguiram pegar ele talvez, e levaram só a mulher. Só o fato de levar a sua mulher, pronto, já anulou a sentença de morte. Já anulou. Então eles cometem esse primeiro erro. Pessoas que adoecem as outras, elas estão sempre precipitando, tomando decisões muito rápidas, precipitadas e adoecendo os outros e cometendo esses erros absurdos. Esse erro aqui é um erro absurdo, levar a sua mulher e não levar o homem. Segundo erro que eles cometem aqui, gente, esse erro então é terrível. Quando, lá na lei, quando alguém era pego no ato de adultério, o homem, o adúltero e a adúltera, eles tinham que ser levados para onde? Eles tinham que ser levados ao sacerdote. Na época ali de Jesus havia o Sinédrio, que é um grupo de administradores do judaísmo. E tinha, naquela época de Jesus, tinha os rabinos, que eram os mestres da lei, e tinham os juízes, que geralmente faziam parte do Sinédrio. Eles eram uma autoridade, mas a autoridade máxima era o sacerdote e o sumo sacerdote. Então, só quem poderia dar esse julgamento e dar essa sentença de morte seriam as autoridades de Israel. As autoridades constituídas civilmente, o Sinédrio, os juízes, os sacerdotes. E para executarem essa pena de morte, eles ainda tinham que ter a autorização lá de Roma, do governador. Então era um processo que, para acontecer de uma forma legal, tinha que cumprir todo um protocolo. Mas o que eles fazem? Eles levam essa mulher e apresentam ela para Jesus. E quem era Jesus em termos de leis? Quem era Jesus em Israel? Apenas um cidadão. Apenas um cidadão. Apenas um cidadão que só estudou a primeira parte dos estudos de Israel. Ele era considerado por muitos um cara um cara totalmente conturbado, que tinha uma mente perturbada, Alguns diziam que ele estava possesso, que ele estava endemoniado, outros achavam que ele estava
lelé da cabeça, né? Até a própria família dele, a gente vai ver um texto que diz que os irmãos dele achavam que ele estava meio lelé da cabeça. Então eles levam e colocam diante de Jesus para Jesus julgar. Completamente ilegal essa atitude dos escribas e dos fariseus. Lembra daquela vez que Jesus falou assim: quem me constituiu juiz entre vocês? Jesus não é um juiz. Ele não estava ali em Israel como juiz. Estava como cidadão. Para efeitos civis, ele era só um cidadão. Agora, nós sabemos que ele é o Messias, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, que estava ali cumprindo aquele propósito de Deus. Mas eles cometem esse erro de querer que Jesus desse o seu julgamento. E o que Jesus faz? Sabe o que Jesus faz? Nada. Nada. Como assim nada? Nada. Ele abaixa, fica escrevendo na terra lá. As pessoas ficam tão curiosas para saber o que Jesus escreveu naquela terra, né? Uns falam que ele estava escrevendo os pecados do povo. A gente não sabe o que ele estava escrevendo. Aliás, a gente não tem escritos de Jesus, né? Que a gente saiba, Jesus não escreveu nada. Os apóstolos, né, os evangelistas é que escreveram. E aí os fariseus lá, os adoecedores lá, eles ficaram esperando uma resposta, e Jesus não fez nada. Por que Jesus não fez nada? Porque ele não tinha que fazer nada. Ele não tinha que dar nenhuma sentença. Ele não era juiz, ele não era o sacerdote, ele não era o sumo sacerdote de Israel, ele nem fazia parte do sinédrio, o julgamento não era daquela maneira. Então ele abaixa ali, fica esperando. Aí os caras insistem, né? Você não vai dizer nada não, você não vai falar nada não. E aí Jesus falou: quem não tiver pecado aí, atira a primeira pedra, uai, contra ela. Observa aqui que ele não está proferindo uma sentença, ele não está proferindo uma sentença de morte. E também não está absolvendo, ele não está julgando, ele só está falando assim: faz o que vocês têm que fazer. Vocês acham que ela tem que morrer? Se vocês não têm pecado, então mata ela. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra contra ela, uai. Observa aqui que ele não está usurpando a posição do sumo sacerdote, querendo fazer o julgamento daquela mulher. Ele não fez o julgamento daquela mulher, porque não cabia a ele civilmente, como um cidadão apenas de Israel, fazer o julgamento daquela mulher. O julgamento teria que ser feito pelo sacerdote, pelo sinédrio, pelos juízes de Israel. Então o que ele faz é simplesmente falar assim: gente, faz o que vocês querem fazer, uai. Faz o que vocês querem fazer. Vocês não têm pecado? Vocês não têm nenhum pecado? E provavelmente que Jesus estava também se referindo ao pecado da prostituição, porque as pessoas prostituem com o coração, com o pensamento, com o olhar, né? E as pessoas prostituíam também no corpo. Naquela época, você acha que as pessoas não prostituíam? Não, o que eu fico mais grilado com esses fariseus e com esses escribas aqui é que onde você vai ver mais na Bíblia, eles, no Novo Testamento, eles pegando mais gente para levar, para ser julgado, para ser apedrejado, para morrer, mais adúlteros. Quais livros aqui, ou mesmo na história, a gente vai ver casais ou pessoas, homens e mulheres que foram pegados em adultério, levados para ser julgado e para ser mortos? Eu nunca vi. Você já viu? Eu nunca vi. O único caso que eu conheço é esse. Então, muito provavelmente, eles não estavam fazendo isso naquela época de Jesus ali.
Muito provavelmente eles não estavam matando as pessoas porque elas estavam adulterando. Até porque aquele povo estava corrompido, gente. Os sacerdotes estavam corrompidos, os escribas estavam corrompidos, os fariseus nem se fala. Aquele povo era um povo corrompido. Olha o julgamento de Jesus, o tanto que foi completamente ilegal o julgamento de Jesus. As testemunhas eram mentirosas, foi feito no horário errado, completamente precipitado o julgamento de Jesus, e injusto o julgamento de Jesus. Então você acha que aquele povo estava certinho com a lei? Aquele povo só tinha exterior. Jesus falou que eles eram como sepulcros caiados, que estava bonito por fora, por dentro era só podridão. É como você chegar num cemitério, olhar um túmulo por fora, tá arrumadinho, tá com cerâmica, tá bem bonitinho, tá com pedra, mas lá dentro a gente sabe que é só podridão, que só Deus me livre, quer nem pensar. Então Jesus disse que eles eram assim, eles estavam muito bem no seu exterior, mas dentro deles era uma podridão. Então na época de Jesus, assim como na época de hoje, a maioria das pessoas, elas só têm o exterior, por dentro elas estão podres. Estão podres, né? Você me ouve pregar aqui, pode pensar assim: esse cara aí, ele é certinho, não erra de jeito nenhum. Ele deve ser fantástico. E sabe qual a resposta que eu dou para você? Claro que não. Claro que não. Claro que eu tenho os meus podres. Claro que eu tenho os meus erros. Claro que eu tenho as minhas dificuldades. Quem convive comigo sabe de muitas das minhas dificuldades, dos meus erros, das minhas falhas. São coisas que eu sempre estou colocando isso diante de Deus e não escondo isso diante das pessoas. Porque eu não quero ser hipócrita, fariseu, né? Que fica preocupado com o exterior e o interior está lá corrompido. E eu gosto muito de quando Jesus fala para os seus discípulos, ele fala assim: ó, vocês são maus e vocês sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, que é bom. Olha, nós somos maus. Eu sou mau. Não se engane, não pense que eu sou bom, eu não sou bom. Inclusive o próprio Jesus vai dizer que bom é Deus, né? Que bom é Deus. O vídeo já está chegando no nosso final, já está com 23 minutos aí de vídeo. Se você ficou comigo até agora ouvindo, eu vou continuar no próximo vídeo e eu gostaria muito que você se inscrevesse aí no meu canal. Se inscreve, ativa o sininho, dá um joinha, tá bom? E a gente continua no próximo vídeo.